Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos dando início à nosso Agosto Dourado, a nossa Semana Mundial de Estímulo ao Aleitamento Materno, uma semana de discussões, uma semana de encontros, uma semana que serve para nós avaliarmos como está o nosso comportamento com relação ao manejo da amamentação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse manejo com a equipe do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Amazonense de Pediatria, que nós vamos discutir um pouco sobre o tema desse ano, que foi discutido com a UABA, que é o apoio ao aleitamento materno por um planeta mais saudável. Nós sabemos que a amamentação é a forma mais inicial de começar uma alimentação saudável e que com a alimentação artificial pode haver uma devastação climática, queimadas, pode haver destruição da mata, pode haver maior poluição, e isso tudo está sendo muito discutido hoje em mais de 120 países. E eu não tenho a menor dúvida que é um momento de reflexão para a gente também. Então, hoje, junto com a equipe do departamento, a gente vai poder falar um pouquinho o que nós podemos fazer como profissionais de saúde, como pais, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da nossa família, como que a gente pode estar se ajudando a melhorar as nossas taxas de aleitamento materno. Nós sabemos que hoje, especialmente hoje, foi mostrado os números de uma pesquisa sobre o Estudo Nacional de Alimentação Infantil e Aleitamento Materno, onde a gente pôde ver que de 2019 a 2020, em torno de 14 mil crianças foram estudadas, e a gente percebe que houve um incremento das taxas de aleitamento materno. Nós tínhamos antes 38% de crianças que eram amamentadas exclusivamente ao seio até o 6º mês de vida. E hoje nós já temos 45,7%. Para nós isso é um motivo de alegria. Essas crianças ficarem em leite materno exclusivo até o 6º mês, ela corresponde à recomendação da Organização Mundial de Saúde, onde nós gostaríamos que 100% das crianças ficassem em aleitamento materno, porque o leite materno ele vai proteger essa criança contra as doenças mais comuns da infância, ele vai diminuir mortalidade infantil em pelo menos 13% quando amamentado exclusivo, vai proteger a mãe também de câncer de mama, câncer de ovário, vai ter muita vantagem, inclusive econômica para a família. Então, eu acho que o papel do profissional de saúde é ajudar a família a manter a amamentação, através de várias formas, desde o momento do nascimento até a criança fazer pelo menos 2 anos de idade, porque a gente sabe que esse momento é um momento crucial para um crescimento e desenvolvimento saudável. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar com os nossos profissionais do departamento. Nós vamos falar sobre as formas que nós temos de conduzir esse manejo da amamentação. Nós estamos aqui junto com o Dr. Jefferson Guilherme, que é professor da Universidade Estadual do Amazonas de Pediatria, que ele vai falar sobre como que esse apoio ao aleitamento materno pode manter um planeta mais saudável. Nós vamos conversar também depois com a doutora Samara Paula. A Samara, ela é pediatra e neonatologista e é consultora internacional de amamentação. Samara vai falar um pouquinho sobre a amamentação na primeira hora de vida, naquela hora de ouro que é tão importante para a gente. A doutora Naira também vai conversar com a gente, ela também é pediatra, neonatologista e consultora internacional de amamentação. A Naira vai falar sobre a volta ao trabalho, sobre a volta aos estudos, como que pode manter o aleitamento, esse assunto que é extremamente importante
para a nossa população, que ainda tem muita dificuldade com relação à volta ao trabalho, até no trabalho informal mesmo, as mães têm muita dificuldade. E depois a gente vai falar com a doutora Brisa Cláudia Amara, nossa pediatra neonatologista e também consultora internacional de amamentação, e ela vai falar sobre as principais dificuldades do aleitamento materno, como a amamentação de gemelares, a amamentação em tandem, que é o meu assunto preferido, né? E sobre a lactogestação e sobre a amamentação prolongada. Então, os assuntos são bem tranquilos, ao mesmo tempo são desafiadores para a gente, e a gente já está pronto para responder as perguntas. Quem quiser fazer perguntas, a gente está direto no Facebook, então pode fazer as perguntas pelo Facebook, que logo após a apresentação a gente vai tentar responder para todo mundo as principais dúvidas. Então, sejam bem-vindos ao nosso Agosto Dourado, e a gente vai começar com o Dr. Jefferson. Boa noite a todos, boa noite. É uma alegria estar com vocês, estar abrindo novamente mais uma Semana Mundial em comemoração e apoio à amamentação em todo o mundo, né? O tema deste ano é essa pegada ecológica, né, que a gente precisa estabelecer quando a gente fala de amamentação. Então, eu vou conversar rapidamente com vocês, os outros assuntos têm um foco mais de manejo clínico, e o meu é essa abordagem mais sobre o tema da semana. E, politicamente, nós temos esquecido a questão ecológica. Nós não podemos fazer isso, tá certo? Então, apoiar a alimentação para um planeta mais saudável não é à toa, né? Nós precisamos nos conscientizar as famílias que o jeito que nós escolhemos para nos alimentar e alimentar os nossos filhos tem impacto direto na saúde do planeta, né? Então, quando a gente decide substituir a alimentação, então nós estamos comprando um pacote, né, da indústria de substitutos de leite, do leite humano, e isso exige produção, embalagem, e isso tem consequências devastadoras na natureza. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, e além desse aspecto, uma outra questão importante que eles estão pedindo a gente não esquecer de abordar é sobre os determinantes do desmame. Então, a gente tem que também ter em mente que desmamar é um fenômeno complexo, não é uma coisa simples. Então, ganhou uma chupeta, desmamou. Usou uma madeira, desmamou. Usou fórmula na maternidade, desmamou. O desmame é um fenômeno muito mais complexo, e a gente precisa ter isso em mente. Rosa abriu a live de hoje colocando os avanços, né, dos nossos resultados com relação à amamentação, né? Pode parecer pouco, né, 5 pontos percentuais, de 40% para 45% até o 6º mês de vida, mas o mais importante é que traz para nós, trabalhadores, que nós conseguimos avançar, apesar de todas essas dificuldades. E não tenham dúvida que parte desse progresso se deve principalmente ao trabalho de cada um dos profissionais da saúde, sobretudo os que trabalham nos ambulatórios e nos consultórios. Eu não tenho dúvida disso. Claro que o trabalho das maternidades é muito importante, é o pontapé inicial, é o início, mas a gente precisa conscientizar os profissionais que é na rede básica, nas UBSs, nos consultórios de pediatria, que nós conseguiremos avançar ainda mais nas taxas de aleitamento materno. Resgatando, então, a questão do desmame, eu gostaria de lembrar vocês que existem determinantes
individuais para o desmame. Características da mãe, características do bebê, a própria relação da mãe com o bebê pode favorecer ou não o desmame precoce, mas numa visão mais distante, macroscópica, a gente pode avaliar os cenários que essa dupla mãe-bebê com dificuldade na amamentação está inserida. Então, nós temos uma mãe, um bebê com dificuldade na amamentação, e eles estão numa família, eles estão num casal, eles estão numa comunidade, eles estão numa escola, num ambiente de trabalho, num sistema de saúde. Então, nós temos que nos perguntar, essa família tem apoio para a amamentação? Então, quando a gente pensa em desmame, poxa, essa mãe desmamou, o que a gente tem que fazer? Então, antes de responsabilizar a mãe diretamente, nós temos que compreender que é ela que decide como ela vai alimentar o seu filho, mas nós temos que perceber isso de verdade, compreender a questão macroscópica. E o nosso país, o nosso Estado, nós temos leis que apoiam e favorecem essa mulher a amamentar, ela tem licença maternidade, ela tem proteção do marketing da indústria alimentícia. Todas essas questões devem ser levadas em consideração para que a gente possa fazer essa mobilização social, essa mídia de massa que é a SMAN. A SMAN é isso, é quando a gente mundialmente começa a falar todo mundo a mesma língua sobre o resgate da amamentação. Nós temos que conseguir conscientizar as sociedades, as pessoas, que a amamentação é importante. E não é importante só para este bebê, para esta mulher. É importante para o nosso planeta. Então, essa que eu acho que é a mensagem mais importante. Eu quero citar o Dr. Taru Jindal, né, que no material de divulgação, ele diz o seguinte: a amamentação, ela pode parecer um soldado improvável na guerra contra as mudanças climáticas, mas é um soldado que pode contribuir para alterar o placar. A gente não pode desvalorizar o efeito que a amamentação pode causar na questão ecológica. Então, outras questões, outras informações importantes que a gente precisa ainda ter em mente, né, nessa pegada ecológica. Quando a gente opta por escolher um substituto do leite humano, a gente tem que pensar, então, que o bebê vai usar fórmula. Gente, fórmula precisa de leite de vaca. O principal ingrediente das fórmulas é o leite de vaca. Então, a produção leiteira, a gente não pode esquecer, ela libera quantidades enormes de gases de efeito estufa. E, além do mais, as rações para alimentar o gado, as grandes áreas de pastagens que o gado leiteiro precisa, acabam produzindo desmatamento. Então, mostrando para nós que esta é uma saída contra as questões ecológicas. Nós temos que fazer a família perceber que a amamentação ela está ligada com os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio. Esses próximos 15 anos, o mundo vai estar falando disso. Nós temos que ser capazes, para a amamentação dar certo, para o mundo dar certo, e um mundo sem pandemias, ou pelo menos com menos pandemias, nós temos que diminuir o desmatamento, nós temos que ter a pegada ecológica, não adianta. Então, nós temos que desmatar menos, nós temos que favorecer, em última análise, a amamentação. É importante que as famílias saibam que a indústria alimentícia, claro, não estou falando só de leite, só o leite que substitui a amamentação, mas a indústria alimentícia, de forma geral, ela é responsável por até 1/4 dos gases de efeito estufa na atmosfera. E isso é uma coisa assustadora, né? E isso porque nós temos avançado nos índices de amamentação. Imaginem se nós não conseguíssemos, né, estar nesse patamar. Então, é muito importante os benefícios da amamentação para a saúde do bebê, todo mundo já conhece. Eu faço questão de frisar
essas vantagens ecológicas, esse é o tema deste ano. Eu acho muito importante, deixo aqui o meu apelo, né, que Ministério da Saúde, Sociedade de Pediatria, né, as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, que todos se unam, juntem forças para promover a amamentação. O mundo, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, é essa tentativa de chamar a atenção do mundo de uma vez só, ao mesmo tempo, para todo mundo estar falando a mesma língua, a mesma coisa. Então, nós vamos falar agora de outros aspectos importantes da amamentação, mas eu gostaria que, como profissional de saúde, você utilizasse mais o aconselhamento é essa estratégia de comunicação que acolhe a mulher, explica sobre as vantagens da amamentação, mas deixa a mãe, o pai, a família decidir como que eles vão alimentar o seu filho, e coloque mais essa questão na mesa, né? Que é a questão ecológica. A gente precisa ser capaz de colocar com transparência que as nossas escolhas, o nosso estilo de vida, nós precisamos mudar. Se tem uma coisa que essa pandemia nos causou, né, foi no mínimo reflexão. Então, eu acho que todo mundo está com essa. Foi muito comentado como o planeta parece que deu uma respirada, né? Deu uma purificada, porque o mundo parou um pouquinho por causa da pandemia. Pois é, o mundo precisa parar um pouquinho para amamentar os bebês, porque isso também faz a natureza reviver, revigorar, reverberar, porque é muito importante que a gente consiga passar essa mensagem para as famílias. Então, a amamentação, sim, por um planeta mais saudável, né? Apoio o aleitamento materno por um planeta mais saudável. Basicamente, era isso que eu queria conversar com vocês. Vou passar a palavra para a Rossi e agradecer de antemão o convite, né? Muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz, de fato, muito feliz com a campanha em si e pelo fato de nós estarmos avançando nos índices. Mas, não relaxem, nós ainda estamos muito longe do ideal, né? Nós temos que aumentar, nós temos que fazer que mais que 50% dos bebês estejam amamentando de forma exclusiva até 2025. Então, falta pouco tempo, a gente tem muito trabalho pela frente. Mãos à obra. Um abraço, pessoal. Ai, que maravilha. Obrigada, doutor Jefferson. É sempre bom ouvir você falar e a gente se sente um pouco mais revigorada. Pensando nisso tudo, a Sociedade Brasileira de Pediatria, através do Departamento Científico de Aleitamento Materno, fez uma parceria com o Departamento Científico de Imunização e nós estamos numa campanha sobre informar. Isso que o doutor Jefferson falou é extremamente importante. As pessoas precisam estar informadas. A informação nos leva muito mais longe. E essa informação vai junto com as duas práticas mais importantes para a proteção da saúde da criança, que é a amamentação e a imunização. Então, nós estamos nessa campanha, todos os profissionais de saúde estão prontos para responder as principais dúvidas com relação à alimentação e com relação à imunização. Todas as crianças devem ser vacinadas, mesmo em momentos de pandemia. A gente tem uma preocupação muito grande por conta da baixa cobertura vacinal das crianças nesses últimos 4 meses. Então, essa campanha, ela visa justamente informar a todas as mães sobre a importância da amamentação e da imunização. E, para falar desse assunto, que é um assunto bem mais gostoso, que é justamente essa preocupação que a gente tem de as mães estarem informadas sobre a importância da primeira hora de vida, de o quanto que esses bebês que mamam nessa primeira hora, eles vão continuar sendo amamentados até o 6º mês exclusivamente por conta desse primeiro contato, por conta desse imprint, por conta dessa facilitação.
através de todos os profissionais de saúde, agora a gente vai ouvir a doutora Samara falar um pouco sobre a hora de ouro. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, doutora Rossi, a todos do grupo. É uma grande honra estar aqui com este grupo tão seleto, né? Muito obrigada. Então, vim aqui com o tema amamentação na primeira hora de vida. Ela é possível? E nós já sabemos, né, que existem evidências altas, existe meta-análise sobre o contato pele a pele com o aumento de taxas de aleitamento materno. Nós já sabemos disso há um bom tempo. Este documento, acho que só faltou aí a fonte que foi apagada, mas esse é um documento científico da Organização Mundial de Saúde, além da sobrevivência. Quais são os benefícios imediatos e longo prazo do contato pele a pele? Então, e principalmente, gente, falando de aleitamento materno, é impossível desassociar falar de Semana Mundial de Amamentação, falar de amamentação, sem citar a hora de ouro e contato pele a pele. Porque eles estão intimamente relacionados. O vínculo, as emoções maternas também estão relacionadas com a amamentação. E esse vínculo inicial, esse imprint, esse olhar, a não separação de mãe e bebê, eles são fundamentais para o início desse ritmo da amamentação, deste mundo chamado aleitamento materno. Então, a mãe que não é separada do bebê, a pojadura acontece mais precocemente, ela pode acontecer de forma mais precoce, mesmo também no parto cesárea. Então, nós já sabemos da evidência, nós já sabemos dos benefícios. Aqui eu não quero ficar prolongando muito nesse tema, muito nessa questão, mas eu queria alertar, eu queria estimular cada um de nós, profissionais de saúde. Isso começa com uma autorreflexão, mas o que nós podemos mudar na nossa realidade? Porque diante de tantas evidências fortes de aleitamento materno e há tanta baixa incidência deste contato pele a pele na primeira hora de vida, tanto em serviços públicos, em hospitais amigos da criança, quanto em hospitais particulares. Existe um trabalho brasileiro, um estudo transversal de 2016 no Rio Grande do Norte, que associou, tem uma estatística de apenas 9% dos bebês entram em contato pele a pele na primeira hora de vida. Então, e aí eu fui ver quais são as dificuldades. As dificuldades em todos os estados do país, com certeza, elas podem se assemelhar às nossas. Sobrecarga de trabalho, né? Tanto do pediatra, quanto da equipe de enfermagem, como um todo, da equipe assistencial ao binômio mãe e bebê, não é verdade? Só que, inclusive, tem um bate-papo super legal, se você quiser entrar no portal de boas práticas de neonatologia, do Instituto Fernandes Figueira, muito interessante. Uma das promotoras, né, do APSION, em contato pele a pele, discute várias dificuldades que acontecem em todo tipo de assistência no contato pele a pele, no bebê, assistindo mãe e bebê na sala de parto. E eu achei muito interessante, porque realmente, nossa, é possível, a gente enxerga essas dificuldades, mas como podemos fazer para superá-las? Porque se a gente só focar em todas essas dificuldades, nós não conseguiremos aumentar taxas de contato pele a pele, e que está relacionada ao aumento da taxa de amamentação, que o Dr. Jefferson acabou de falar, porque é mãos à obra mesmo. E você, neonatologista, pediatra, que entra em contato na sala de parto com o bebê e com a mãe, o aconselhamento ele começa ainda antes do bebê nascer,
explicar na consulta pré-natal pediátrica a importância do contato pele a pele, da mãe realmente estar ciente dessa importância, o pai que pode ajudar na promoção do contato pele a pele, porém, ele sempre deve ser supervisionado, uma recomendação da Academia Americana de Pediatria. Existe uma necessidade real da observação do contato pele a pele, essa transição cardiorrespiratória ser observada por um profissional de saúde. Então, nós podemos vencer essas dificuldades, e é para isso que nós estamos aqui. E quando a gente percebe, autoavalia, quando a gente entra em contato com aquela mãe, aquele bebê que nasceu bem, vigoroso, respirando, chorando, eu vou ali mudar, né, a minha concepção desde a faculdade, muita intervenção, o assistencialismo, mas se esse bebê está bem, vigoroso, promover esse contato. Evidências científicas mostram que pelo menos 15 minutos do bebê em contato pele a pele com a mãe, existe benefícios na microbiota, vínculo e melhores taxas de amamentação. Pelo menos. O ideal seria 1 hora, mas nós conseguimos 15 minutos, ajustando, conversando com os gestores do hospital, conversando com a sua equipe, entendendo as dificuldades, mas vale a pena, pode deixar. Eu sei que nós somos atolados de papéis, tantas coisas, mas lembre que este é um momento único que pode estar nas suas mãos. Pode estar nas suas mãos um vínculo, um estabelecimento de vínculo. Nós não sabemos o que aconteceu nessa gestação, mas é um momento de unir mãe e bebê, é um momento de muito impacto. Quando a gente olha, não é apenas bonitinho, tem alta evidência, e nós não podemos abrir mão disso. Pode passar a imagem, Bruninha, por gentileza. Então, essa questão de vínculo, olha que imagem linda. Talvez, com certeza, a gente começando essa autorrevolução em nós realmente trazendo esse peso e a responsabilidade de garantir o contato pele a pele, mesmo diante das dificuldades. Toda mãe e bebê tem o direito do contato pele a pele, desde que esse bebê nasça vigoroso e saudável. Então, para que nós realmente possamos sair e lembrar dessa aula, que vocês estavam estimulados e vai assim, eu posso fazer diferente, é possível, vou encontrar uma estratégia. Sabidamente temos algumas práticas no parto normal, ele é mais fácil pela questão logística, né? O bebê vem logo para a mãe, pode até passar, Bruninha, mas a gente quer discutir algumas coisas em relação ao parto cesárea. Esse bebê que não, pode ser que ele não entrou em trabalho de parto, ou que entrou, mas ele não passou pela microbiota do canal vaginal. Esse bebê é o que mais precisa de contato pele a pele. Esse bebê que nasceu de via cesariana pode ter a apojadura mais tardia pela própria fisiologia. Então, nós não podemos... Então, esse bebê é o que mais precisa, né? A gente quer discutir aqui algumas estratégias, vocês vão poder abrir um pouquinho, né, para a gente, na medida do possível, respondermos todas as questões e naquilo que a gente pode ajudar. Essa é uma ideia de fazer um campo fenestrado, né? É possível ver com a CME, ver com a sua gestão hospitalar, mas se não, é possível apenas baixar o campo, pode baixar, Bruninha, para que a mãe encontre esse bebê. Quando a gente vive isso, nós somos assim realmente apaixonados, né, pelo contato pele a pele, porque nós vemos realmente o quanto tem impacto na vida dessa família. E aí esse bebê receber este contato. Pode passar, Bruninha. Então, encontrar as dificuldades e nós irmos de encontro a elas. Algumas estratégias, sugestões, até agradeço
a doutora Naira por ter cedido essas informações, mas aqui para a gente pontuar, o que a gente pode fazer, sugestões para promover o contato pele a pele no parto cesariana, que é a nossa grande dificuldade. A gente pode eliminar a observação dos RNs que estão saudáveis nos berçários e a mãe enquanto estão na RPA. Talvez um técnico de enfermagem que esteja ali somente para a promoção do contato pele a pele e aleitamento materno pode ser uma estratégia. Se existe uma boa equipe de pediatras, é possível ficar pelo menos 15 minutos ali enquanto a mãe está terminando o procedimento cirúrgico. Vamos encontrar as soluções, né? Então, mães que receberam a anestesia de RAC, geralmente elas estão aptas a receber seus bebês. Tinha uma grande dificuldade inicial, e a gente vê que isso persiste um pouco, que a mãe que sofreu uma RAC, ela não pode mexer de jeito nenhum, mas ela tem condições sim de pegar o seu bebê com auxílio, seja ali em contato com você, com certeza com auxílio, nada fugindo dos padrões pós-cirúrgicos. Eleger esse profissional de saúde do centro cirúrgico para dar suporte, então não necessariamente precisa ser uma enfermeira, mas pode ser um técnico, desde que seja devidamente treinado e identifique sinais que possam ser estabilização cardiorrespiratória está sendo afetada e esse bebê precisar de intervenção. É bem importante isso. Mas o que a gente quer desconfigurar é aquele bebê que está ali chorando sozinho, enquanto a mãe está na RPA, enquanto a mãe, esses bebês separados. É isso que a gente quer realmente ajustar. O ajuste das salas, dispositivos para permitir esse contato pele a pele. Então, difundir a informação, olha, isso tem evidência, a gente precisa, como profissionais de saúde, fazer isso valer, porque é uma recomendação tão antiga e nós precisamos executar, né? E conversar com o anestesista, nós precisamos dessa equipe bem empenhada, baixar a cortina abaixo das mãos, então retirar essa contenção dos braços, para que essa mãe, ela consiga tocar o seu bebê, ela não esteja ali amarrada, a não ser que nós sabemos que mães com fatores de risco podem evoluir com gravidade durante a cesariana, mas a mãe estando bem, afastamos os eletrodos, o anestesista precisa estar ciente da importância disso, para que ele consiga nos ajudar a promover esse contato, né? A junção da equipe é muito importante. E postergar os procedimentos que são necessários, mas eles não são necessários na primeira hora, eles podem ser retardados como antropometria, vitamina K, colírio, tudo isso deve ser feito, né? Mas ele pode ser postergado. E com certeza, o diálogo aberto entre mãe e equipe de saúde sobre o contato pele a pele, a importância. Quando a gente fala para o pai, eles ficam sempre muito ansiosos, né? Quanto pesou? Quanto mediu? Mas se a gente, com o nosso trabalho de formiguinha, a amamentação, eu nunca vou esquecer que o Dr. Jefferson sempre diz, a amamentação é trabalho de formiguinha. Mas se nós somos se muitos promovem o mesmo objetivo, com certeza nós colheremos grandes frutos, né? E cabe aqui uma ressalva também. É uma das observações também no portal de boas práticas, que a mãe que tem HIV positivo, o bebê não vai ser amamentado na primeira hora de vida, mas esse bebê tem direito a contato pele a pele. Esse bebê tem direito a criar vínculo com sua mãe. Então, isso também é importante. A mãe que chegou em período expulsivo não houve o tempo de fazer uma sorologia para o HIV, que é uma contraindicação real da amamentação, mas esse bebê tem direito a contato pele a pele, não é amamentação na primeira hora de vida, porque contato pele a pele, porque esse bebê vai ser muito beneficiado pela microbiota materna, que isso tem impacto a longo prazo e cada vez mais evidências científicas mostram os seus benefícios, e a gente não pode deixar de dar este destaque, porque essa mãe e esse bebê também têm direito a este contato e entrar
em contato com essa microbiota. Então, a ideia, nós sabemos das dificuldades, sejam elas no SUS, nós vivemos isso, né? Seja no particular, sobrecarga, responsabilidades, mas juntos, com certeza, nós conseguimos promover melhores taxas de contato pele a pele, com certeza, na amamentação. Pode passar, Bruninha, por gentileza. E sempre lembrando, supervisão, contato pele a pele é supervisionado pelo profissional de saúde. E a presença do pai é fundamental, tanto que foi o tema passado, né, de 2019, da Semana Mundial de Amamentação. Pode passar, Bruninha. E com certeza nós vamos produzir e traduzir uma cultura de contato pele a pele, e aquela foto clássica da cesárea, só dos rostinhos, pode ser que ela mude. Meu grande sonho é que ela mude para que essa seja a foto de família. Promoção do contato pele a pele, a presença do pai. Não precisa estar maquiada, a questão não é essa. Mas a questão é a promoção do contato pele a pele. Eu sou muito empolgada em falar isso, porque realmente é algo com muito impacto. Muito obrigada pela oportunidade. É isso que eu tinha para falar. Obrigado, Samara. Que palestra maravilhosa. A gente vibra, a gente sente o quanto que você gosta disso, o quanto você estimula e o quanto você é exemplo. E nós ficamos super orgulhosos disso. O contato pele a pele, eu não tenho a menor dúvida que é o momento primordial para o início da amamentação. Aquele bebê, a gente sabe que em cada 10 bebês, 9 nasce bem, não precisa de nenhuma manobra de reanimação, não precisa afastar da mãe, não precisa ser levado para longe da mãe, como era feito antigamente, conforme a Samara colocou muito bem, né? Os profissionais de saúde já tinham uma rotina muito diferente, então isso para a gente é uma forma de nos tranquilizar, que em cada 10 bebês, 9 pode ficar no colo da mãe e ser feito qualquer observação junto da mãe, junto da família. Só lembrando que nós temos uma pesquisa nacional, que é o Inquérito Nacional sobre a Assistência ao Parto e Nascimento, que foi realizado pela Fiocruz em 2010 e que o Amazonas fez parte. Nós fizemos parte com 6 maternidades, 4 na capital, 2 no interior do Amazonas, foi Coarima, na Capuru. Nessa pesquisa foram estudados em torno de 25 mães bebês. Então, nessa pesquisa, a gente conseguiu ver que o contato pele a pele, ele ficava, na primeira hora de vida, era mais ou menos 22%. Só que esse contato pele a pele ocorria com muito mais frequência em maternidades públicas e em hospitais amigos da criança. Hoje nós temos em torno de 301 hospitais amigos da criança no Brasil. Então, só o fato de nascer num hospital amigo da criança, essa criança era colocada no pele a pele, lembrando que é o passo 3 da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, por que nem todos os hospitais privados podem fazer esse contato pele a pele? A gente sabe que isso aí é muito mais difícil de ser feito, mais difícil, que eu digo, até pelos profissionais de saúde mesmo, em hospitais privados. Então, vem, assim, uma grande responsabilidade para os profissionais de saúde que trabalham em hospitais privados de se programar para ter esse pele a pele, conforme a Samara deixou tão claro para a gente nessa palestra. Muito obrigado. Agora, nós vamos ouvir a doutora Naira. Vamos ver a doutora Naira, que vai falar para a gente sobre a volta ao trabalho. Como que a gente vai conduzir essa volta em caso de estudos ou a mãe ter que se ausentar. Enfim, seja bem-vinda, Naira. Obrigada, doutora Rossi. Agradeço aos colegas que estão nos assistindo, né? Eu sempre falo, nesse mar de lives, vocês separaram um pouquinho do tempo de vocês para nos ouvir.
E é uma satisfação enorme fazer parte desse departamento. Parabenizo a SAPED por iniciativas como essa. A gente precisa realmente falar do aleitamento. E agora, eu fiquei de falar de um segundo momento do aleitamento, né? Então, o doutor Jefferson já falou de toda a importância do contexto micro e macro, né, para o nosso planeta, sobre a importância do amamentar. Samara falou do bom começo, não é isso? Então, como é importante o contato pele a pele, a amamentação na primeira hora de vida, para que a gente tenha sucesso, né, para que a gente consiga estabelecer o aleitamento. Mas o doutor Jefferson também falou dos determinantes para o sucesso do aleitamento, né? Então, a gente sabe que o aleitamento, que o desmame, ele é multifatorial, né? Então, está envolvido os fatores individuais, biológicos, sociais, econômicos, estruturais. Então, é muito maior do que nós. Por isso, a gente precisa investir tanto nele. Mas por que nós escolhemos falar da amamentação e a volta ao trabalho? Porque é um período de vulnerabilidade para o desmame. Eu gostaria aqui de falar, assim, não só na volta ao trabalho, porque quando a gente fala em volta ao trabalho, vem na nossa mente aquela questão da licença maternidade, das mães que são empregadas. O que eu gostaria de reforçar é, assim, a importância de manter o aleitamento em qualquer separação temporária mãe-bebê. Essas separações, elas acontecem, né? É natural que elas aconteçam. A gente precisa, né, nós como profissionais de saúde, nós precisamos orientar as famílias para que elas saibam como continuar oferecendo leite materno na necessidade de separação mãe e bebê. Então, volta ao trabalho formal é uma das situações, mas a gente sabe que a maioria da nossa população fica ainda no trabalho informal. Então, tem mãe que nem parou de trabalhar, né? Que continua trabalhando ainda nos primeiros meses de vida. A volta à aula, as saídas de casa, a mãe precisa resolver as burocracias da família, precisa ir ao médico. Então, assim, essa mãe pode adoecer. Então, o que eu gosto de chamar a atenção é que essa preocupação tem que ser desde sempre, né? Então, quando a gente começa a falar do aleitamento materno, lá no pré-natal, ou seja, o obstetra, a enfermeira obstétrica, o pediatra na consulta pré-natal, a gente já precisa instrumentalizar esta família com informações sobre como oferecer o leite materno na ausência, na separação da mãe. Então, a gente entende, assim, que são dois pontos cruciais para que essa mãe continue oferecendo o seu leite. Primeiro, ela precisa saber ordenhar, extrair o seu leite, ela precisa saber armazenar esse leite da forma adequada, e a gente precisa de uma rede de apoio de cuidadores que saibam manusear esse leite e oferecer para esse bebê. Então, sem essas informações, o aleitamento está fadado ao desmame, né? Porque a partir do momento que a mãe precisa se ausentar e começa a se separar desse bebê, e a família não consegue ofertar o seu próprio o leite da mãe para esse bebê, então, assim, a gente caminha para o desmame. Então, essa é uma fase muito frágil, né, para que o desmame aconteça. Eu gostaria que a Bruninha, você mostra esse slide que eu mandei? Existem várias referências sobre isso, né? Eu vi que a gente está falando mais para profissional de saúde, mas, assim, não precisa ser necessariamente essa cartilha. É só importante que essas informações, elas sejam do conhecimento, do domínio público, que as famílias conheçam essas informações. A gente pode ou mandar um PDF para a família, ou orientar a pesquisa e cartilha para a mulher trabalhadora que amamenta no Google, eles conseguem baixar, mas esse é um material que eu entendo que ele é bem prático, que é fácil, de fácil leitura, e que pode, sim, ajudar as famílias nisso. Mas é importante que esse conhecimento ele venha logo, que ele venha, às vezes, antes que o bebê nasça, que a família já entenda, já conheça os processos do ofertar o leite na situação de ausência materna, né? Então, nesse manual, eu destaquei só as imagens, porque eu acho que são interessantes, sim. Então, massagem e ordenha e extração, a mãe
mãe que deseja amamentar, ela precisa conhecer essas informações, e é nosso papel orientar. Então, orientar os cuidados que ela precisa ter, como deve realizar a massagem e como ela pode realizar a ordenha ou extração, manual ou com bomba, né? Então, é uma informação que é competência nossa, né? Nós precisamos orientar. A mãe também precisa entender como que ela vai preparar esses frascos, né? O que ela pode usar para armazenar esse leite, onde ela deve armazenar. Então, a gente reforça, né, que o ideal é que seja armazenado em frascos de vidro com tampa de plástico, que estão cada vez mais escassos, né? Podem ser comprados ou podem ser reutilizados, mas na ausência desses frascos, podem ser usados frascos de vidro ou frascos de plástico do tipo BPA-free, né, de polipropileno. Existem também saquinhos plásticos que podem ser usados. A questão desses saquinhos é que eles não podem ser reaproveitados, mas a mãe precisa saber que eles existem. Esse frasco ele deve ser armazenado. Então, a Rede Global de Bancos de Leite Humano, a Anvisa, recomenda que aqui no nosso país, esse leite que foi ordenhado, ele pode ser armazenado no freezer, congelado por até 15 dias e no refrigerador por até 12 horas. Uma informação que eu acho importante também a gente dividir com a família, é que eu vou datar, né, colocar data e hora daquilo, que ela não precisa encher aquele frasco de uma vez, mas que essas alíquotas vão sendo acumuladas e podem ser colocadas naquele frasco que já tinha um pouquinho de leite antes, no tanto que eu deixo 2 dedinhos sobrando da tampa. Outra coisa importante, se esse leite vai ser ordenhado para ser usado já no mesmo dia, ele pode ficar no refrigerador. E é importante que isso seja datado e colocado o nome. Se essa mãe está num ambiente de trabalho, né, esse leite ele pode ser transportado de volta para casa, de preferência congelado, ou então pode ser com aqueles gelotes. E é importante que o cuidador, né, porque não tem sentido a mãe oferecer o seu leite no copinho, né, mas que os cuidadores, que a rede de apoio saiba como usar esse leite. Então, ele precisa ser depois aquecido em banho-maria e oferecido para o bebê, de preferência, né, no copinho, na colher, na xícara, mas esse conhecimento precisa ser da família. Um ponto que eu acho importante falar é que, assim, esse cuidado com extração, com armazenamento, o ideal é que ele não acontecesse tão perto das separações, né? Primeiro, a mãe precisa se adaptar, a rotina da maternidade não é fácil, então, tão logo a amamentação seja estabelecida, essa mãe já precisa ser incentivada, né? E se ela, inclusive, tem até uma produção um pouquinho maior, já para conseguir doar leite, mas vamos lá. Então, logo essa amamentação ela foi estabelecida, é importante que essa mãe seja incentivada a já começar as extrações e o armazenamento para que o bebê tenha acesso a esse leite dela. Se esse período de ausência se esse leite não for usado num período próximo de 10 dias, a gente tem que incentivar essa mãe a doar esse leite para um banco de leite. Mas, se não, se esse bebê for usar o leite, for conseguir usar esse leite, pronto, o leite fica para o bebê. Mas é importante isso. Outra questão bem importante é assim, existem muitas condições onde a mãe não vai conseguir extrair o leite no seu ambiente de trabalho ou de separação do bebê para levar para casa. Mas ainda assim, essa mãe precisa ser estimulada a esvaziar a mama. Tá? Não dá para ela ficar o dia inteiro sem esvaziar a mama, porque ela precisa mandar a mensagem para o cérebro de que o bebê continua precisando mamar. Tá? Então, assim, são informações que fazem parte do nosso cotidiano, mas às vezes a gente perde a oportunidade de dividir com a família, tá, gente? Então, a mensagem de a mãe e bebê vão separar, mãe precisa estar treinada, orientada, cuidadores precisam estar orientados para oferecer esse leite e sempre na oportunidade, né, quando a mãe já tem leite armazenado e o bebê não está usando, reforçar que esse leite pode ser doado para um banco de leite. Eu botei aqui o print do site da Rede Global de Bancos de Leite Humano, né?
E aí, dessa forma, a gente está contribuindo para melhorar uma das fragilidades, né, que favorecem o desmame, que seria isso, né, o desmame nesse momento de separação mãe e bebê. E dessa forma, a gente contribui para conseguir chegar lá no objetivo de que os bebês mamem, né, o aleitamento complementado por, no mínimo, até 2 anos, né. Então, se a gente não incentiva essa mãe a extrair e a oferecer esse leite quando ela estiver separada, é bem difícil que o bebê consiga mamar até os 2 anos. Então, isso faz parte das nossas competências, né, da nossa responsabilidade. Gente, o assunto é muito vasto, mas era isso que eu gostaria de falar e a gente fica à disposição para as dúvidas. Obrigada, Naira. Muito boa a sua apresentação, aliás, maravilhosa, e o quanto que é importante nós estarmos prontos para orientar essa família quando precisar ficar longe dos filhos, dos recém-nascidos, enfim, dos prematuros, que a gente vai falar, que é uma das dificuldades, daqui a pouco a doutora Brisa vai falar, mas só lembrando que nós temos os direitos da mãe trabalhadora e hoje todos os pediatras, todos os profissionais de saúde que atendem essas mães têm que ter em mente que essas mães têm o direito e hoje a gente não tem a menor dúvida, cada vez mais, que a licença maternidade ela precisa ser respeitada. Nós estamos em plena luta para tentar conseguir que essa licença maternidade seja expandida para todos, independente de vínculo estatutário ou privado, enfim, essas mães precisam desse apoio, precisam de salas de apoio para que elas coletem, extraiam esse leite e disponibilizem para o bebê dela na ausência, ou pelo trabalho, ou por voltar à escola. Isso é muito importante num país de tanta dimensão como o nosso, em que a gente tem ainda uma taxa de gravidez na adolescência alta também, que essas meninas precisam voltar para a escola, para a faculdade. Enfim, maravilhosa a sua aula e eu tenho certeza que você conseguiu despertar na gente uma vontade maior de orientar essa mãe quando ela precisar se ausentar. Agora a gente vai receber a doutora Brisa, que vai falar sobre as dificuldades na amamentação, em gemelar, em criança com dificuldade na amamentação, ou porque a mãe engravidou novamente, ou porque a mãe tem alguma coisa que impossibilite ela de amamentar. Como que a gente pode conduzir isso? Seja bem-vinda. Obrigada, Rossi. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Um abraço aos meus colegas do departamento. Bruninha, você pode começar a colocar os slides, por favor? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre amamentação de gemelares e múltiplos, lactogestação e amamentação em tandem. Obrigada, Bruninha. Pode passar o primeiro. Então, gente, eu tirei até isso do pediatras, famílias e pediatras, né? É no site da nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, onde a maioria das famílias podem tirar dúvidas. Então, eu coloquei algumas perguntas e as dúvidas mais comuns que aparecem em relação à amamentação em gemelares ou múltiplos. Então, amamentar gêmeos é um desafio? Ele é possível? É um desafio possível? Então, o Departamento Científico de Aleitamento Materno respondeu algumas perguntas. Amamentar gêmeos é um desafio possível? Sim, é possível. Toda mãe tem capacidade de amamentar o seu filho gêmeo, né? Então, vai depender das condições clínicas da mãe. As mães, elas têm essa capacidade. Uma outra pergunta, a mãe consegue produzir? Sim, a mãe consegue produzir. Uma coisa importante, que é sempre falado, quando se fala em amamentação em gemelares ou múltiplos, é a rede de apoio, a importância da rede de apoio para ajudar essa mãe a manter o aleitamento materno. Qual a maior dificuldade para amamentar gêmeos? Na verdade, é a ausência de uma rede de apoio ou a mãe não está preparada para isso. Eu acho que uma coisa muito importante, que quando a gente fala em amamentação de gemelares, a gente fala, na sua grande maioria, em prematuridades, né? Então, aqueles prematuros que nascem com condições físicas adequadas, lembrar, como a própria Samara falou, dessa hora de ouro, fazer o contato pele a pele precoce quando possível, aumentar esse vínculo com a mãe, orientar a mãe a ordenhas
precoces, dentro das primeiras 3 horas de vida, se o bebê não conseguir amamentar nessa primeira hora, ou nas horas subsequentes, porque vai para alguma unidade neonatal. Então, tem essas dificuldades. Então, são os desafios que aparecem nas amamentações de gemelares múltiplos devido à prematuridade. Pode passar, Bruninha, que é a próxima pergunta. E quais são as dicas para amamentar gêmeos? Então, como devem ser as mamadas? Muitas pessoas acham que pode ser simples, ou seja, colocar os bebês para amamentar simultaneamente, ou seja, eu tenho que criar uma rotina onde os bebês devem amamentar juntos ou de forma individualizada. Só que isso não depende muito da gente, depende da individualidade de cada bebê. Então, os profissionais orientam as mães. Quando possível, você amamenta simultaneamente. Quando não há essa possibilidade, ou que o bebê está dormindo, ou não consegue despertar para mamar, aí as mamadas elas podem ser individualizadas. E como sempre é importante falar das principais dicas de amamentar gêmeos, é a presença da rede de apoio, onde eu vou mostrar algumas fotos para você ver a importância de alguém posicionar o bebê de forma adequada, de ajudar a mãe a posicionar o bebê, oferecer um copo de água, uma alimentação. Então, amamentar gêmeos requer realmente uma rede de apoio. E essa mamada? Muitas pessoas perguntam, eu tenho que separar uma mama para cada bebê? Eu tenho que alternar as mamadas? Existe até algumas perguntas, eu posso separar um peito para cada bebê a cada 24 horas? Então, na literatura, a melhor orientação, quem vai decidir isso, claro, é a mãe, mas a melhor sugestão que pode ser oferecida para a mãe é realmente alternar as mamas em cada mamada. O que é perigoso? Eu coloquei bem importante aí. Quando você seleciona um peito para cada bebê. O bebê pode recusa do lactente em mamar a mama oposta, até porque pode ter diferenças significativas nos tamanhos da mama. E uma coisa muito importante, que tem isso descrito, é uma menor estimulação visual e bilateral do bebê. Então, hoje, a melhor recomendação e a melhor sugestão que você, profissional de saúde, pode dar para a mãe é que essa mamada seja em mamas alternadas. Então, você alterne as mamas em cada mamada. Pode passar, Bruninha. Então, essa aí é a mãe Luciana e os seus filhos gêmeos, a Liz e o João. Ela, em alguns momentos, ela consegue fazer a amamentação simultânea e, em outros momentos, ela amamenta individual. Então, é uma orientação que a gente pode sugerir para a mãe, sempre com braços extras que a gente fala, né, que são as almofadas, que são as almofadas para amamentação, os travesseiros, sempre com uma rede de apoio, para poder a mãe, no início, a mãe tem muita dificuldade de colocar os bebês, porque não tem ainda esse manejo, mas com o passar do tempo e com a ajuda do profissional e da família, ela mesma, sozinha, já consegue colocar os 2 bebês para mamar, faz a rotação das mamadas, e de forma simultânea ou individual, amamenta os bebês. Pode passar, Bruninha. São outras fotos, que é muito divulgado na literatura, a posição de amamentar gêmeos, acho que essa é uma outra dica importante, oferecer para a mãe e sugerir posições diferentes. Apesar de serem gêmeos, os bebês são diferentes. Então, tem bebê que vai gostar melhor de uma posição, outro de outra posição, e a mãe vai se encaixando e entendendo como é cada bebê. Então, na literatura existem vários tipos de posições de gemelares, a almofada, os travesseiros de apoio são importantes para ajudar a mãe ao posicionamento adequado do bebê na mama. Então, vocês podem ver, eles podem estar cruzados, eles podem ser transversais, eles podem estar... Isso quando o bebê vai ficando maior, eles mesmos vão se encaixando. Então, a importância do profissional de sugerir à mãe várias posições para ela que se sinta confortável e possa, de forma simultânea ou individualizada, amamentar o casal de gêmeos ou até mesmo múltiplos. Próximo, Bruninha. Então, é o conforto materno na hora de amamentar, ainda vinculando em bebês maiores. Então, os bebês maiores, eles vão se ajustando como eles acham melhor a posição, o pai segurando um bebê, a mãe, né, trocando esse vínculo, né, tendo um bebê dormindo e ela conversando com outro bebê. Então, a mãe vai tendo, né, essa estrutura e o conforto dela de amamentar da melhor forma possível. Então, é importante que nós profissionais, que sejamos capacitados, podemos mostrar para essa mãe e sugerir posições adequadas para amamentar. Próximo, Bruninho.
Vou falar um pouquinho também de lactogestação e amamentação em tandem. Já ouviram falar? Então, a gente vai falar um pouquinho rapidinho, ao menos uma pincelada do que é a lactogestação. Então, na verdade, a lactogestação ela é definida aqui quando uma mulher amamenta durante a gestação. E ele é seguro? Ele é seguro. Se a mãe não estiver clinicamente estável, sem nenhum tipo de doença, que corra algum risco, ele é um método seguro, sim. A grande maioria dessas mães, elas ficam confusas e sempre se fala em 3 caminhos. Ou continuar a amamentação, regular a mamada, quando a gente fala é organizar a livre demanda, ou desmamar. Isso é um desejo da mãe. E nós, profissionais de saúde, estamos aqui para auxiliar da melhor forma possível. Então, a gente tem que observar o desejo da mãe, ela pode continuar amamentando e não há nenhum tipo de contraindicação, ok? Por favor, Bruninha, próximo. E a amamentação em tandem nada mais é do que a mulher amamentar 2 crianças de idades diferentes. A única preocupação, muitas perguntas acontecem quando chega no consultório do nosso dia a dia, o leite muda o sabor? É verdade que diminui o leite? Que cuidados eu devo ter quando nascer o bebê menor? Então, o principal cuidado, primeiro, o leite muda realmente o sabor. Por quê? Porque é uma nova gestação e está se preparando para um novo leite, né? Então, vai ter as características iniciais do colostro. Pode ter diminuição? Pode. Mas a maioria dos bebês amamenta da mesma forma. Terceiro, qual é o principal cuidado na amamentação em tandem? É que quando o recém-nascido nascer, a prioridade de amamentação é do recém-nascido, para que não ocorra nenhum tipo de risco nutricional para esse recém-nascido. Por isso que é importante que a mãe tenha uma organização dessa mamada, ou seja, organize a livre demanda, e o bebê já é maior, já pode comer outros alimentos, mas ela pode, em conjunto, amamentar, mas lembrar que a prioridade de amamentação é para o recém-nascido. Bom, gente, é apenas uma pincelada, ficou os minutos finais para mim falar. Eu queria apenas deixar essas informações, lembrando da importância da gente manter o aleitamento materno e apoiar essas mães nas dificuldades que vão aparecendo. Eu achei importante trazer para vocês que ontem a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou, ao início da semana da amamentação, e iniciou o Agosto Dourado. E trouxe 3 formas de cuidar. Cuidar da comunicação. Precisamos nos comunicar melhor com as famílias, melhor com o colega profissional, capacitando o profissional. Então, trabalhar uma escuta ativa e trabalhar principalmente a forma de se comunicar com a mãe e com esta família. Cuidar do planeta. O Jefferson já abriu essa live e falou muito bem sobre o cuidado do planeta, de tudo que envolve. E ainda mais importante, que a gente está vivendo hoje, cuidar do bebê e da família em tempos de Covid. Então, a sociedade lança esse Agosto Dourado, com essa tríade de cuidar. Eu convido você, colega pediatra, a entrar no site da sociedade. A semana está repleta de lives maravilhosas, na verdade, o mês inteiro, podcast. Então, é muito importante. Vai lá, entra no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que vai estar tudo lá atualizado, principalmente para nós pediatras, para ajudar essa família e essa mãe a manter o aleitamento materno, apoiando o aleitamento materno para um planeta mais saudável. E por último, o último slide, por favor, Bruninha. Hoje, às 14h30, a Roça já até fez uma abertura inicial. Essa é a nova campanha do Ministério da Saúde. Apoie a amamentação, proteger o futuro é papel de todos. Então, já está no site do Ministério da Saúde, com toda a divulgação de folders, orientações aos profissionais sobre os benefícios da amamentação. Finalizando a minha apresentação, eu queria agradecer à Sociedade Amazonense de Pediatria, no nome da doutora Helena Marta, por sempre nos apoiar. Ela tem um cuidado muito legal com a gente do departamento. A gente agradece o apoio, a Bruna, que sempre está disponível para nos ajudar, e a Rossi, por estar hoje com a gente, compartilhando essa Semana Mundial do Aleitamento Materno. Era isso, obrigada. Maravilha, Brisa, muito obrigado pela palestra maravilhosa. A gente percebe o quanto que você vive isso, o quanto que você se identifica
com todas essas dificuldades, né? A pré-maturidade para a gente tem sido um desafio cada vez maior. Ontem, na abertura da Semana Mundial, a gente teve a oportunidade de ouvir o professor César Victor, onde ele falou que a pré-maturidade no mundo diminuiu, mas, assim, os nossos prematuros, nesse momento de pandemia, na maternidade Balbina Mestrinho, numa semana só nasceram quadrigêmeos e trigêmeos. Então, eles encheram a UTI em uma semana, na semana da pandemia. Hoje eu tive a oportunidade de atender os trigêmeos, eles estão mamando conforme as orientações que você fez, eles estão alternando o peito, a mãe está se dando super bem com os 3, e ela está conseguindo extrair o leite, oferecer, conforme a Naira comentou, e ela está conseguindo amamentar os 3. Então, é muito gratificante para a gente saber disso. Eu queria só concluir aqui que a Sociedade Brasileira de Pediatria, através do Departamento Científico do Aleitamento Materno, fez uma programação imensa para o mês de agosto, e a gente vai ter toda quarta-feira uma live diferente, particularmente no dia amanhã, a gente já vai ter uma live falando sobre a comunicação, que é extremamente importante, né? Como que a gente se comunica com a família, como que a gente aconselha, sem ficar dando conselhos, enfim, vai ser muito bom amanhã à noite, às 20 horas. No dia 19, a gente vai ter uma live sobre a Covid e a amamentação, que continua sendo um eterno desafio, apesar de as mães não poderem fazer um contato pele a pele imediato no Covid, elas devem amamentar, né, elas devem ser orientadas a amamentar. Até o momento, a gente não tem nada comprovado de transmissão através do leite materno, o vírus ativo não foi encontrado até hoje, até algumas horas atrás, né, a gente tem tentado todos os dias procurar evidência científica, mas continua sendo a orientação, apenas o contato pele a pele, que a gente faz primeiro a higiene da mãe, para depois colocar o bebê no colo, mas isso tem que ser feito na primeira hora, não é, Samara? Tem que ser feito na primeira hora. E a gente vai ter uma última quarta-feira do mês de agosto, uma live diretamente para todos os pais do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser uma live muito especial, tão especial quanto essa que a gente está fazendo agora, dessa forma bem didática, demonstrando a importância do aleitamento materno. Além disso, eu queria convidar todos para uma massa virtual que vai ter na sexta-feira, às 17 horas, pode ser visto pelo Facebook, pelo YouTube, no site Amamentar e Imunizar, aliás, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, vocês vão conseguir ver. Então, vai ser um momento bem especial. A gente ainda continua muito triste com esse momento de pandemia. Nós temos tido momentos de ressignificação, essa é a palavra, né? Da nossa importância como formadores de opinião. O Departamento Científico de Aleitamento Materno da SAPED exerce um papel primordial na nossa cidade, no nosso estado. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por esse exemplo de grupo, de formação de opinião, que a gente acaba não tendo como não ter orgulho do trabalho de vocês. Então, eu acho que agora, eu acho que vocês falaram tudo que as pessoas queriam saber. Eu não consegui identificar nenhuma pergunta. A doutora Brisa conseguiu deixar claro todas as dificuldades, né, da amamentação em si, e eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. E eu queria que a Bruna aparecesse, né, para poder a gente também agradecer a oportunidade que ela está nos dando de poder falar com todos os profissionais de saúde, toda a população, através do Facebook. Bruna, cadê você? Eu acho agora. Aí, Bruna. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez. Essa é a nossa segunda live que a gente está fazendo, né, Bruna? E a Bruna tem sido uma dedicação dentro da SAPED, que não tem como a gente não aplaudir, né? Bruna, ela tem
sido uma guerreira, até nesse momento de pandemia, no home office, ela tem nos ajudado em todas as programações, então nós gostaríamos de fazer um agradecimento especial. Gente, agora, por fim, eu acho que a gente pode abrir o... Obrigada a todos. Não tem perguntas, né? Então, eu acho que a gente conseguiu responder. Oi, então... Mas eu acho assim, ontem a gente teve um momento especial dentro da abertura da Semana Mundial da SBP, onde a gente quis mandar uma mensagem. A minha mensagem foi justamente essa. Como é que eu quero ser lembrada naquele momento que está começando uma família? Eu quero ser lembrada como um profissional que simplesmente pegou o bebê, afastou da família, levou para pesar, medir, fazer medicação, ou por aquelas fotos maravilhosas que a Samara colocou. Eu quero ser lembrada como um profissional que colocou o bebê no contato pele a pele, que ajudou a fazer aquele vínculo, que ajudou naquele imprint, e que a família, com certeza, vai ficar eternamente grata por aquilo, que muitas vezes eles nem percebem, mas eles estão me fazendo muito mais bem do que eu bem a eles. Então, era isso. Essa foi a minha mensagem. Então, eu acho que a gente pode abrir o microfone e cada um só passar uma mensagem sobre o que é participar de um departamento científico de estímulo e apoio e proteção ao aleitamento materno. Muito obrigada, gente. Gente, então, já liguei meu microfone. Então, agradeço de novo a presença de vocês. Eu acho que de mensagem final, que tem a ver com o que eu escolhi para falar, que nós decidimos falar, é assim, a gente sabe que amamentar é muito importante, está cheio de profissional de saúde aqui. A gente sabe que começar a amamentar é muito difícil, estabelecer o aleitamento é muito difícil. Agora, continuar amamentando até os 2 anos, no mínimo, é ainda mais difícil. E esse continuar, para que essas mães continuem, a gente precisa fazer o nosso papel, com informação, com apoio, com eventos como esse. Então, é uma satisfação enorme estar aqui, mas eu acho que a minha mensagem vamos ajudar as mães a continuar amamentando. Era isso que eu queria dizer. Samara, você. Então, muito obrigada, né, por isso. Realmente, acho que promover o contato pele a pele e, com certeza, apoiar a mãe, o binômio, em todas as suas dificuldades e ajudar também os consultórios, amigos da amamentação, promoção do contato, não só na sala de parto, né, mas a das dificuldades e apoio da mãe em todos os sentidos, praticando o aconselhamento. Com certeza, são ferramentas importantes para melhorar no estágio de amamentação. Doutora Brisa. Então, acho que o meu recado acho que nós, profissionais de saúde, a gente precisa se comunicar melhor com as famílias. Eu acho que a gente precisa ter uma escuta mais ativa, ouvir melhor e aconselhar a mãe da forma que ela desejar. Na verdade, ajudar a mãe na escolha que ela faça. Eu acho que nós, profissionais, precisamos muito trabalhar o aconselhamento. É uma das ferramentas utilizadas na amamentação, que eu acho que faz parte do nosso trabalho, e é o dia a dia ensinando, na verdade, trabalhando com essa ferramenta do aconselhamento. Eu acho que o mais importante é o cuidar da escuta, é o aconselhamento hoje, para que a gente possa, como a Naira falou, ajudar essa mãe a amamentar por um maior tempo, como a Samara falou, ter esse contato precoce, estimular, ou mostrar para a mãe que ela pode sim ficar com o seu bebê na primeira hora de vida, que ela aumente o seu vínculo, que esse momento é dela. O protagonismo deve ser da mãe, não do profissional de saúde, né? Então é importante que o profissional trabalhe diariamente com a escuta ativa para as famílias. É isso. E agora o nosso presidente, né,
Não menos importante, porque ele está em minoria, mas por todo o seu aprendizado. Eu estou muito agradecido. Vocês, acho que foi uma noite brilhante. Eu fico muito feliz por ter participado com vocês. Eu queria reforçar, pegando o gancho aí de vocês, queria reforçar o tripé, né? A gente tem 3 estratégias para conseguir ajudar as mulheres a amamentar. Uma delas é saber o manejo clínico. Isso nem é o mais importante. O outro aspecto é o aconselhamento, conforme a doutora Brisa já frisou. E o terceiro é a equipe, pessoal. Os pediatras precisam falar a mesma coisa. Então, assim, se aproxima do departamento de aleitamento materno aqui de Manaus, somos nós. Nós nos conhecemos, vamos ver do que você está precisando para apoiar mais as mulheres a amamentar. Cria demanda, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Um abraço, muito obrigado a todos. Tchau, gente, um abraço. Rosa, teu microfone. O microfone está desligado. Pronto. Aí, gente, só lembrando que essa live vai estar gravada no Facebook da Sociedade Amazonense de Pediatria, então depois as pessoas vão poder ver. Um abraço bem grande. Tchau, gente.